Olá, queridos amigos, uma boa tarde a todos. Vamos hoje aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4 do Evangelho, que é ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós vamos ver os itens 10 e 11, que seguem o assunto que vem sendo tratado, ressurreição e reencarnação. Então, como página de abertura, eu vou ler, no nosso estudo, né? Eu vou ler o texto Vidas Sucessivas, que é o capítulo 110 do livro Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel compôs, psicografia de Chico Xavier. E esse texto diz assim, quer dizer, ele se refere à passagem: não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus disse, uma passagem que está em João 3,7. Então, Emmanuel comenta, a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz dos seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina. Estamos longe de perceber. Nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor, entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Está aí descrita a reencarnação. Aí abaixo do texto havia uma reflexão. A mensagem fala da justiça divina diante dos sofridos embates existentes entre os humanos. Ninguém é vítima. Os litigantes apenas trocam de lugar de uma encarnação para outra. Ninguém sofre injustamente e ninguém fere impunemente. O algoz, em vez de ferir, deve perdoar, e a vítima também deve se conscientizar que se sofre é porque Deus permite, e deve, então, perdoar também, para que o ciclo do ódio seja cortado. Sim, senão fica um sem fim, né? Perdoar para ser perdoado, eis o que temos que fazer. Quem sofre um ultraje, uma ingratidão, um desrespeito,
deve ser suficientemente humilde para não dar sequência à troca de ultrajes. Graças a Deus. Vamos, então, após essa leitura, nos reunirmos os nossos corações para o alto, com muita paz, com muita alegria de nós estarmos juntos, embora virtualmente, mas estamos juntos pela doutrina, estamos juntos em Jesus, e agora começando a estar juntos mesmo na nossa casa do caminho fisicamente, graças a Deus. Então vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando e tentando aprender o Evangelho. Amado Mestre Jesus, sê conosco, Senhor, sê conosco nesse esforço de aprendizado, que nós possamos, Senhor, estar aqui inteiros, com muita vontade de aprender, com muita vontade de seguir em frente com a sua mão, Senhor, com a sua luz. Que seja em seu nome, em nome dos amigos do plano espiritual, em nome da direção espiritual da nossa Casa do Caminho, querida, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos a permissão, então, de, após lermos essa página e nos unirmos nessa pequena prece, possamos dar continuidade ao estudo dessa tarde. Graças a Deus. Então, esse capítulo 4, né, que nós estamos agora, nunca é demais a gente ressaltar. Eu sempre procuro fazer isso por causa de uma dificuldade minha mesmo, de ter o entendimento, como a gente ouve estudos, a gente estuda, a gente ouve palestras, a gente lê, assim, capítulos, né, a cada semana uma parte, a cada dia uma parte. Enfim, eu sempre procuro não perder de vista o todo dessa obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse trabalho fantástico de Kardec. Então, eu acho que nunca é demais ressaltar essa didática de Kardec, que é fantástica. Então, o Evangelho, a gente vê, trouxe a introdução, e na introdução a introdução é bem robusta do Evangelho, né, que dá um panorama geral dos objetivos da obra, da própria doutrina espírita. Depois, o capítulo 1, não vim destruir a lei, com as 3 revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Depois, meu reino não é desse mundo, trazendo a vida futura. A seguir, as muitas moradas na casa do meu Pai, mostrando a vida na nossa real casa, né, no mundo espiritual, a infinidade dos mundos existentes, nos vários estágios de evolução. E agora, aqui nesse 4º capítulo, trazendo essa questão fundamental, que é a reencarnação. Então, nós observamos como é perfeito esse encadeamento, como é perfeita a pedagogia de Kardec. Então, nós temos, assim, os fundamentos da doutrina espírita, a base mesmo, né, da doutrina espírita. Então, nós estamos tratando, através dessa passagem, né, de Mateus, da reencarnação. Lá no item 3, nós estamos no 10, né, que é essa passagem. Lá no item 3, né, que nós já estudamos, Jesus já havia dito, é verdade que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como quiseram. Aí depois, no item 5, em que João nos traz a passagem de Jesus com Nicodemos, que era um fariseu, que entendia muito da lei, entendia tanto que ele fazia parte do Sinédrio, ele era importante. O Sinédrio
se a gente lembrar, se a gente pensar, né, que era onde estavam, era um poder, era onde estavam concentrados todos os poderes da direção, né, da nação. Ali, Jesus, nesse encontro com ele, né, Jesus, esse espírito puro que podia estar nas mais altas esferas e que nos vem trazer a lei do amor, se ombreia ali com Nicodemos, né, e lhe diz que era preciso renascer da água e do espírito, falando mesmo, incontornavelmente, da reencarnação. Então, aí, aqui no item 10, né, nós lemos assim, nessa passagem de Mateus, que nós estamos nos referindo. Ora, desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência e são os violentos que o arrebatam, visto que até João, todos os profetas e também a lei o profetizaram. E se quereis compreender o que eu vos digo, é ele mesmo o Elias que há de vir. Pronto, falei, né? Está claro isso. Que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. Mateus 11, de 12 a 15. E aqui no item 11 nós temos então o nosso texto. Se o princípio da reencarnação expresso no Evangelho de João poderia, a rigor, ser interpretado em um sentido puramente místico, lá no trecho de João, né? O mesmo não poderia ocorrer nesta passagem de Mateus, em que não há equívoco possível. Não há como dizer que foi figurado, ou que é um sentido alegórico, ou que é um sentido obscuro. Está claro com todas as letras aí. É ele mesmo, o Elias, que há de vir. Nela não há figura nem alegoria, é uma afirmação positiva, assertiva. Desde a época de João Batista, ele está citando um texto, né? Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. E o que significam essas palavras? Mas diz no tempo de João Batista, desde a época de João Batista, mas João Batista estava ali, ele estava vivendo naquela época, né? Então, ele pergunta o que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento. Jesus as explica essas palavras, né? Dizendo: e se quereis compreender o que eu vos digo, é ele mesmo o Elias que há de vir. Ora, João, não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Quer dizer, quando diz na época, desde a época de João Batista, era quando João Batista estava encarnado como Elias. Jesus faz alusão ao tempo que João vivia sob o nome de Elias, né, sob a pessoa, sob a encarnação, né, de Elias. Outro trecho, até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que prescrevia o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida. Era a lei mosaica, como nós sabemos, era o olho por olho, dente por dente. Era sim, a rigidez, a violência, né? Prescrevia o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, agora trazida pela segunda revelação, trazida por Jesus, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Né? Quem é esse céu? Esse céu é tudo que nós podemos atingir nas muitas encarnações que temos e ainda teremos, tendo como modelo Jesus. Esse é o céu. Depois Jesus acrescenta: que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. Essas palavras, tantas vezes repetidas por Jesus,
dizem claramente que nem todas as pessoas estavam em condições de compreender certas verdades. Como muitas pessoas, muitos de nós, ainda não estamos em condições de compreender muita coisa, ainda temos muito que desenvolver os nossos ouvidos de ouvir, os nossos olhos de ver. Ainda muito temos que caminhar para compreender em plenitude tudo que Jesus nos trouxe. Então, os judeus acreditavam na ressurreição. E assim Jesus fala nessa imaturidade, esse ouvidos de ouvir. Ele fala nessa imaturidade, quer dizer, o povo ainda não tem mecanismos de compreensão. Já melhoramos, né? Claro. Muita coisa nós já conseguimos compreender e às vezes até compreendemos, mas não executamos ainda, não internalizamos, enfim, nossa caminhada, né? Então, o que Jesus fala isso nesse ouvido de ouvir, né? Que ainda não havia compreensão suficiente, mecanismos amadurecidos ainda para compreender. Então, se nós pensarmos nessa maravilha que é a reencarnação é tão grandiosa que ela dá o sentido da justiça divina. Porque quanto do que nós não entendemos, ainda não entendemos, principalmente nas adversidades, e principalmente nas adversidades pelas quais nós estamos passando, né? Porque o momento da adversidade, na maioria das vezes, nos tolda mesmo, né? A visão. Tudo quanto disso não é explicado, não é esclarecido, pelo simples fato de que Deus é infinitamente justo. Então, como haveria tantos obstáculos, como, por exemplo, tantas crianças sofrendo desde a mais tenra idade, como pessoas que nada fazem de mal a alguém, carregam fardos tão pesados, e Deus é justo. Então, como explicar essa justiça se não existisse a reencarnação? Se as encarnações nos proporcionam variadas e múltiplas experiências, se uma pessoa rica, em uma encarnação, pode, se for aquilo de que ela precisa, reencarnar em extrema pobreza, veja só, eu não estou dizendo que a sequência é essa, que isso é obrigatório. Não é isso, não é isso que eu estou falando. A pessoa pode ter muitos bens materiais numa encarnação e se haver muito bem com aquela riqueza, não desperdiçar o quinhão que ela recebe, aplicar bem, viver com dignidade, ajudar muitas pessoas, criar muitas oportunidades, enfim. Então, eu não estou de forma nenhuma afirmando que é simples assim, né? Pronto, veio rico, na próxima encarnação vem extrema pobreza. Não, não é isso que eu estou falando. O que ocorre é que se nós temos uma vida rica de bens materiais e não conseguimos crescer nadinha em termos morais e ainda pisamos em quem passar na nossa frente, quem atravessar nosso caminho, nós estamos precisando de um mecanismo de ajuste, de um mecanismo que nos auxilie a vivenciar a lei de amor que Jesus nos trouxe. Então, nós até sabemos que a riqueza é considerada uma prova e uma prova das mais difíceis, né? Então, eu só estou querendo me referir com isso, com esses exemplos, com essa citação, a variedade de posições com as quais nós reencarnamos e nós podemos reencarnar nas muitas estações dessa nossa infinita caminhada. E que não existe uma lógica quadradinha, assim, da nossa cabeça, que nós possamos estabelecer na nossa pobreza ainda, né? Da pobreza que eu digo da nossa pobreza de concepção, né? De capacidade ainda. A beleza da vida, a maravilha da criação divina está muito, mas muito
mais além, muito mais profunda, muito mais longe do que nós podemos ainda conceber. Cada caminho, quando a gente pensa nisso, cada caminho de cada um de nós é único. Nós somos individualidades. Cada um é cada um. Nós somos únicos. E tamanha é a beleza da criação divina. Então, sendo assim, cada passinho que cada um de nós dá vai operando mudanças em nosso real ser, nós espíritos. A cada existência, então, encarnados, nós vamos tecendo essa trama, a trama dessa rede que é o conjunto das nossas existências, o conjunto das nossas encarnações. Nós temos, a cada regresso para a nossa pátria real, nossa verdadeira pátria, a oportunidade de avaliar o que nós realizamos ou o que nós deixamos passar. Oportunidades que nós perdemos pelas mais diversas razões que nós perdemos. Nós comemos bola, como se diz. Por razões como preguiça, como apego à materialidade, egoísmo, orgulho, desamor, enfim, tudo isso de que nós somos ainda capazes. E daí vamos, quando é hora de voltar, reencarnar, passar por todo um processo que é pessoal, intransferível para cada espírito, de acordo com o nosso ser, com a nossa caminhada, com o nosso projeto, mas de uma forma guiada, orientada por quem enxerga mais à frente que nós, porque até nos conhece melhor do que nós mesmos, né? Porque essa é uma das nossas fundamentais buscas, né? O autoconhecimento é uma das coisas que nós mais buscamos e mais devemos buscar. Então, é como lemos ali no texto de abertura. Deus identifica as nossas necessidades, ele está dentro de nós, não está? Ele identifica as nossas necessidades e nos reúne a cada etapa encarnatória, a cada vez que nós encarnamos, com os irmãos com os quais nós precisamos nos acertar ou simplesmente aprender, com as situações com as quais nós precisamos lidar, os obstáculos que nós precisamos transpor para realizar esse ou aquele aprendizado. Mas vejam, sempre tudo em forma de mecanismo de aprendizado. O obstáculo a ser transposto é um mecanismo de aprendizado. E ele, Deus, sabe que que só nós só vamos nos superar, realizar determinados aprendizados daquela maneira ali, que ele sabe que é a maneira certa. Por isso que não há vítima. Não há vítimas. É uma questão que temos, né? Essa da vitimização, porque é uma saída fácil, né? A gente botar a culpa no outro e se fazer de vítima é uma saída muito fácil, que nós usamos à torta direito, né? Então, nós precisamos cultivar a nossa fé, essa certeza de que Deus é Pai amoroso, supremamente amoroso. Ele é amor. E que nós só temos a medida do que necessitamos para crescer. É isso que nós encontramos, é isso que nós recebemos. A medida certa do que nós precisamos para crescer. E Ele sabe, Deus sabe de cada um de nós, que somos seus filhos. Então, nós somos criados, se a gente pensar nisso, né? Nós somos criados por um ente que é a perfeição absoluta.
A gente nem consegue aquilatar o que é isso. Nunca, né? É muito difícil. Então, se nós viemos encarnados em situações diversas e portadores do nosso livre-arbítrio, que ele nos deu também, nós podemos adiantar a nossa caminhada, né? Tem lá aquela prescrição, tem todo o planejamento encarnatório, mas nós aqui somos dotados de livre-arbítrio, então nós podemos adiantar nossa caminhada. Até dentro mesmo daquelas linhas gerais que foram traçadas, nós podemos adiantar. Cada passinho que nos damos, nós temos a oportunidade de escolher, mudar, de crescer, ou de parar. Para trás nós não vamos, mas de estagnar, de fazer o quê? Perder tempo. Até mesmo, né, se conhecedores da doutrina, na teoria, né, da doutrina da encarnação, nós pensamos, comodistas como somos, se nós temos infinitas oportunidades, então para que correr, né? Então, o pensamento nosso, o sentimento que nos move, deve ser o de aproveitar sempre as oportunidades. Até porque a lei de progresso é divina, e de lei divina nós não podemos, não temos como escapar. Então, nós vemos que como fomos criados por amor e pelo amor, quando agimos no bem e pelo bem, nós nos sentimos fortalecidos. Então, parece que há uma força em nós, é uma força suave, mas ao mesmo tempo firme, que nos impele ao crescimento. Nós tendemos a crescer mais. Aquele impulso, aquela motivação de vencer as nossas más tendências, as tendências mais complicadas, mas, ao mesmo tempo, de sermos condescendentes conosco, nós precisamos também nos compreender, precisamos do auto-perdão e sermos indulgentes e condescendentes com o nosso próximo. Então, nós precisamos ser condescendentes quando a gente não consegue aquela melhora na medida em que nós pretendíamos. Então, nós precisamos também do auto-perdão, né? Porque nós tropeçamos mesmo. Às vezes, não, quer dizer, nós planejamos uma coisa, vencer uma tendência, e não vamos conseguir de uma vez. Então, nós temos que ter também paciência conosco, né? E compreensivos e caridosos sempre, com cada irmão, com cada irmãozinho que cruza o nosso caminho, que está ao nosso lado. Então, vamos ter no nosso coração, na nossa mente, que as encarnações sucessivas são oportunidades infinitas e muito bem constituídas que Deus nos dá na medida certa, na medida em que nós necessitamos para cada um de nós. Então, vamos tentar não deixar passar. Vamos tentar aproveitar da melhor maneira possível cada oportunidade que nós recebemos. E vamos continuar sempre que isto é uma oportunidade que nós recebemos, estudando. O estudo é uma grande oportunidade. Todos os mecanismos de estudo, de aprendizado, são excelentes oportunidades que nos auxiliam a vencer os obstáculos que aparecem e a vencer a nós mesmos. A vencer, a superar as tentações que aparecem, as tentações da nossa própria inferioridade, como nós falamos no Pai Nosso. Então, vamos agradecer a mais essa oportunidade desse encontro para estudar o Evangelho. Vamos agradecer a Jesus, a Casa do Caminho. Vamos agradecer sempre e muito a Deus, nosso Pai, por estarmos juntos mais uma vez. Muito obrigada, graças a Deus.